Essa relação, então, né, entre Freud e Machado, Machado nasce 17 anos antes de Freud, né? E Freud vai morrer 30 anos depois de Machado de Assis. Quer dizer, Machado morre e Freud ainda vai fazer muita coisa importante, né? Mas, como eu estava falando, a gente pode dizer que Machado adianta na obra dele aquilo que Freud vai apresentar como esse sujeito freudiano dividido, né? A questão do inconsciente, né? Isso é algo fascinante da gente poder ler, não só depois, né? Porque é só depois que a gente pode dizer, pode correr o risco de afirmar que Machado funda Freud com a sua obra, né? A gente pode brincar assim, né? Então eu achei interessante trazer um pouquinho para vocês esse contexto, né? Eu trouxe primeiro esse coadjuvante ilustre, que é o Freud, para a gente poder dar lugar ao personagem principal, que é o Machado, né? Então, assim, só para a gente poder contextualizar um pouco, né? O que eu trouxe, né? Então, Freud vai nascer, né, em 1856, na República Tcheca. Mas, muito cedo, na idade de 2 anos, a família já se transfere para Viena, né? E ali ele vive até os 82 anos. Até os 82 anos ele vive em Viena, até que, para fugir do nazismo, ele se transfere para Londres, né? Ele vai morrer. Os últimos dias de Freud ele vai passar em Londres, mas ele vive 82 anos em Viena. E qual é essa Viena? Que ambiente é esse, né? A Viena de Freud, né? Então, a Viena de Freud é a capital do Império Austro-Húngaro, né? Uma sociedade bastante movimentada na época de Freud, e uma cidade e uma cultura, né, dividida. Ali já vai comparecer essa questão da divisão, né, porque é uma sociedade dividida entre o moralismo vitoriano e um modernismo e um erotismo que começam a se anunciar. Então, já de sair daí, a gente tem nesse ambiente de Viena, né, essa questão da moralidade, né, vitoriana, e, ao mesmo tempo, uma cidade muito agitada, que começa a se modernizar com a industrialização, que traz, então, o modernismo, a modernização e também uma nova sexualidade, um erotismo que começa a, né, se pronunciar na discursividade dessa Viena do final do século XIX, né? Freud gostava dos passeios, dos museus, dos cafés e de compras. Ele era um consumista, né? E ele consumia, sobretudo, né, ele passeava bastante à procura de livros, charutos e antiguidades. Ele era, né, um colecionador de antiguidades, enfim. Então, ele era um sujeito que tinha uma compulsividade de compras, né? Isso está lá no livro da Roudinesco, se eu não me engano, né? Ele tinha um apreço por essas coisas boas, né? Enfim, livros, os charutos, para quem gosta, né? E as antiguidades, né? Ele não gostava da música vienense, olha só, olha que pecado, ele não gostava da valsa. Freud não teorizou sobre a música, inclusive, né, a partir de Lacan, os psicanalistas vão se perguntar por que Freud não se interessou pela música. A música não era do interesse do Freud, embora ele fosse um vienense ali, né, vivendo no ambiente das valsas, né? Então, nessa cidade que se funda 14 anos antes de Cristo, ele encontra esse contraste do antigo com o novo, né? O conservadorismo e a vanguarda. Um ambiente para a divisão do sujeito neurótico, né? Justamente nesse ambiente dessa divisão entre a moral e uma sexualidade nova que se anuncia, é que ele vai ouvir a questão histérica, né? Quer dizer, as histéricas perguntando sobre o sexual, perguntando sobre o seu sexo. Então, Freud vai se deter numa escuta bastante interessante
a esse respeito, né? Então, o próprio contexto de Viena, nesse momento, vai inspirar as questões de Freud, né? Desse contexto, ele extrai elementos de tensão e conflito que vão permear a psique humana, né? Então, Freud vive num tempo em que se afirma que o homem não existe em si. Olha que interessante. Pois ele é fruto de uma cultura, de uma comunidade e raça. Ele vai justamente trazer a questão sobre quem é esse sujeito, né? A subjetividade desse sujeito, né? Que se afirma em sua singularidade, apesar de viver o conflito do coletivo e o individual.